Bom dia, pessoal, estamos aqui gravando mais uma aula para vocês, certo? A aula de hoje é sobre ângulos, certo? Já que a gente vai trabalhar com ângulos, gostaria de falar para vocês algumas informações básicas que vocês já viram no decorrer dos estudos de vocês, certo? Então nós temos aqui, alguns casos de ângulos, os casos mais comuns e simples, explicações básicas. Nós temos o ângulo reto, certo? Que é aquele ângulo que mede 90 graus. Ele sempre vem marcado com esse emblemazinho aqui, ó. É o único ângulo que tem uma marcação diferente. Todo ângulo é reto, ele vem marcando esse quadradinho com um ponto. Automaticamente, quando você vê essa informação aqui, você já sabe que isso é um ângulo reto, que mede 90 graus e que ele tem uma abertura de um L, certo? É um ângulo mais comum, a gente trabalha muito com eles, principalmente na parte de trigonometria, certo? Nós vamos trabalhar talos, Pitágoras, vocês vão entender um pouco sobre o ângulo reto. Nós temos também o ângulo raso. O ângulo raso é aquele ângulo que nós chamamos de meia volta, que é o ângulo que mede 180 graus. E ele é aquele ângulo, que dá metade de uma circunferência, ou metade da volta, ok? E temos o ângulo de uma volta, que é o ângulo que mede 360 graus, que seria a volta completa. Só que hoje esses ângulos vocês já estudaram, e hoje nós vamos trabalhar outra forma de ângulo. Nós vamos trabalhar com os ângulos complementares e os ângulos suplementares. Vamos começar com a explicação com ângulos complementares. Os ângulos complementares são aqueles ângulos, nós vamos trabalhar com dois ângulos, onde a soma desses dois ângulos tem que dar 90 graus, ou um ângulo reto, certo? Então aqui eu botei um exemplo para vocês aqui, ó. Nós temos dois ângulos. O primeiro ângulo mede 60, o segundo ângulo mede 30. A soma deles dois dá 90 graus. Então esses dois ângulos formam ângulos complementares. Coloquei outros exemplos aqui, ó. Ângulo alfa e ângulo beta. Se o ângulo alfa medir 40 e o ângulo beta medir 50, então ambos vai dar uma soma de 90 graus. Então são ângulos complementares. Outro exemplo aqui, ó. Se o alfa for 55, o beta for 35, chegou a 90, então são exemplos de ângulos complementares. Lembrando a vocês, ângulos complementares são dois ângulos que, juntando os dois ângulos, ele vai dar uma abertura de 90 graus, ou uma abertura que mede um L, ok? Agora eu vou passar para vocês os ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? São dois ângulos que, juntando eles, os dois ângulos aqui, ó, nós vamos ter o quê? Uma soma de 180 graus, certo? Então eu tenho aqui, ó, exemplo, ó, ângulo alfa 110, ângulo beta 70, 110 com 70 mediu 180 graus. Então aqui nós temos a junção de dois ângulos que formam ângulos suplementares. Exemplo aqui, ó, 45, 135 forma 180 graus. Então nós temos dois ângulos aí, ó, que formam ângulos suplementares. Lembrando a vocês, complementares é a soma de dois ângulos que medem 90 graus. Suplementares, a soma dos ângulos vai dar um total de 180 graus, ou o famoso ângulo raso, ok? Vamos passar para vocês agora, vamos trabalhar com ângulos opostos pelo vértice. Bom, pessoal, nos ângulos opostos pelo vértice, nós vamos ter algumas explicações básicas que é de fundamental importância para vocês entenderem a lógica de ângulos, e mais na frente em questões que vocês vão ver em vestibulares, em concursos e até em prova Brasil, Olimpíada de Matemática, vocês vão ter prova nesse nível. Então vejam aí, ó. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu já botei aqui com alguns valores. Ângulos opostos pelo vértice. Então aqui, ó, nós temos, isso acontece toda vez que nós tivemos um encontro entre duas retas, o cruzamento de duas retas em um plano. Então aqui eu coloquei uma reta, nós podemos chamar essa aqui de reta R e essa outra reta S, onde elas se cruzam, formando teoricamente quatro ângulos, quatro aberturas de ângulos que nós temos aqui, ó, pintadinhos para vocês. Então o que isso implica dizer? Sempre que duas retas se cruzam, se encontram, se cruzam e seguem adiante, ela forma essas quatro aberturas. Os ângulos que são opostos, o que é oposto? Que estão contrários,
eles são iguais. O que isso implica dizer? Observe aqui, eu pintei de azul para vocês. Esse ângulo aqui, ó, ele é oposto a esse aqui, ó. São dois ângulos opostos. Teoricamente, se eles são opostos, isso implica dizer que eles são iguais. Se eles são iguais, ele tem a mesma medida. Então, se esse ângulo aqui, ó, está medindo 60 graus, automaticamente essa abertura oposta aqui também tem que medir 60 graus, certo? Outra coisa que vocês podem observar é o seguinte, ó, quando a gente está trabalhando com ângulos opostos, tem como eu descobrir também os valores desses outros dois ângulos aqui. Basta você visualizar o seguinte, ó, isso aqui está formando o quê? Uma reta. E se está formando uma reta, teoricamente, a soma desses dois ângulos aqui tem que formar 180 graus. Então isso implica dizer que a soma desses dois ângulos aqui, são ângulos suplementares, que foi o que a gente viu aqui no começo do vídeo. Então eu sei que a soma de dois ângulos suplementares tem que medir 180 graus. Então se eu sei que a soma desses dois tem que medir 180 graus, automaticamente eu já sei que esse ângulo aqui, ó, está medindo 60. O ângulo vizinho aqui, ó, tem que medir 120 graus. Porque 120 mais 60, 180, que vai formar um ângulo de meia volta, que é uma reta, certo? Tomando como bicho aqui esse ponto. E automaticamente agora eu sei que esse ângulo é oposto a esse aqui. Esse ângulo aqui também tem que medir 120 graus. Porque a regra, ângulos opostos pelo vértice são iguais, certo? Então, vamos passar para um segundo exemplo aqui que eu passei para vocês. Ó. Novamente, eu não coloquei as retas, vamos supor que essa aqui é a reta A e aqui é a reta B. Certo? Podemos usar qualquer valor com as retas. Então preste atenção aqui, ó. Se elas estão se cruzando, automaticamente elas formam 4 ângulos. E seguindo a regra de ângulo oposto pelo vértice, se esse aqui mede 100, automaticamente ó, o seu oposto vai medir 100 graus. Certo? Agora o que é que você vai ter que olhar aqui? Automaticamente também eu posso dizer o que? Se eu quiser pegar ou essa reta aqui, ó, eu vou formar dois ângulos que formam ângulos suplementares, onde sua soma tem que dar 180 graus. Então automaticamente aqui está fácil, ó. Se esse mede 100, vamos pegar essa reta assim, a reta A como base. Esse outro ângulo aqui vai medir quanto? 80 graus. Automaticamente o ângulo que está oposto, ao seu oposto, também tem que medir 80 graus. E aí eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte, depois desses dois exemplos prontos, vocês podem visualizar o seguinte, se eu somar os 4 ângulos formados por essas duas retas, nós vamos ter um ângulo de uma volta, ou a circunferência completa. E aí nós sabemos que a circunferência, o ângulo de uma volta, ele mede 360 graus. Automaticamente, ó, se você somar aqui, ó, 100 mais 80, 180, com mais 100, 280, com mais 80, 360 graus. A mesma coisa aqui, ó, 120 com mais 60 vai dar 180, 180 com mais 120 vai dar 300, 300 com 60, 360 graus, que aí seria a volta completa, ok? Passando adiante agora, nós vamos mostrar aqui duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Bom pessoal, continuando aqui a aula sobre com retas paralelas cortadas por uma transversal. Agora no assunto, primeiramente eu peço desculpa aqui porque no desenho vocês veem que a reta não fica bem paralelas. Porque eu não disponho aqui de computadores com programas eletrônicos para facilitar nossa interpretação. Mas automaticamente eu coloquei aqui, ó, uma observação. Reta R paralelo à reta S. Então eu tenho, ó, reta R está paralelo à reta S. Então isso implica dizer que essas duas retas estariam bem perfeitamente paralelas e que nunca elas iam se cruzar. Se elas iam seguir os mesmos caminhos, mesmas direções e sentidos, só que nunca elas iam se cruzar, certo? Então para dar a explicação a gente liga no faz de conta aqui. Então eu tenho duas retas paralelas
cortadas por uma transversal. E aí eu coloquei para vocês aqui as nomenclaturas dos ângulos formados por essas três retas. Então, na primeira corta assim, quando a reta T cortou a reta R, nós formamos aqui 4 ângulos, A, B, C e D. E quando a reta T cortou a reta S, nós formamos aqui mais 4 ângulos, que são E, F, G e H. E aí eu quero passar para vocês algum raciocínio lógico. O que isso implica dizer? Que, como a gente aprendeu no exemplo anterior aqui no meio do vídeo, na aula anterior, nós temos que implicar dizer que o ângulo A ele é igual ao ângulo C, certo? E que o ângulo B ele é igual ao ângulo D pelo raciocínio do cálculo de ângulos opostos pelo vértice, certo? Sendo oposto, então vai ser iguais. Mas como agora nós temos duas retas paralelas, observe que aqui houve duas interseções com a reta T. Mas vocês têm que aprender, até eu coloquei nas mesmas cores, que o ângulo A é igual ao ângulo C, certo? Ângulo A é igual ao ângulo C, que também vai ser igual ao ângulo A, vai ser igual ao ângulo que está ocupando a mesma posição na parte de baixo aqui, ó. Quem é o ângulo que está ocupando a mesma posição do ângulo A? O ângulo E. Então, A é igual a C e também é igual a E. Logo, A, C e E são ângulos iguais. O que isso implica dizer? A mesma medida que tem o ângulo A, tem o ângulo C e também tem o ângulo E. E também, você usando o raciocínio do assunto anterior, a explicação anterior a essa, opostos pelo vértice também, quem vai ser igual? G. Então, ó, esses 4 ângulos aqui são ângulos iguais. A, C, E e G são ângulos iguais. Posteriormente, explicando continuação, vocês sabem que também o ângulo B e D são o quê? Iguais. B e F está ocupando a mesma colocação, só que em partes diferentes, em retas diferentes, também vão ser iguais. E o H também vai ser igual. Logo, os ângulos B, D, F e H também formam ângulos iguais, ângulos que têm a mesma medida, ok? Vou passar aqui algum exemplo aqui com ângulos para vocês entenderem melhor como calcular ou identificar esses valores. Bom, pessoal, aqui agora o exemplo com ângulos para vocês poderem entender melhor a definição de retas paralelas cortadas por uma transversal. Então o desenho não está perfeito, como eu disse a vocês, mas eu botei a nomenclatura aqui dizendo que a reta M está paralela à reta N. Então, independente do desenho que esteja, isso implica dizer que essa reta está paralela a essa. Elas nunca vão se cruzar, como eu expliquei anteriormente. Então, o que é que acontece aqui? Observe que na questão eu coloquei aqui um ângulo medindo 110 graus. E eu queria que você me dissesse aqui qual é o valor do ângulo A e do ângulo B. Automaticamente, se o aluno pegar aqui o que ele já aprendeu num exemplo anterior, eu sei que o ângulo A, esse ângulo aqui, que diga, desculpa, o ângulo de 110 graus, é igual a esse ângulo aqui, ó. Então aqui também mede 110 graus. Automaticamente, pela posição, eu sei que esse ângulo também é igual a esse, como eu ensinei, certo? Logo, se esse mede 110, o ângulo B também vai medir 110 graus, porque eles estão ocupando a mesma posição. E aqui eu usei a definição que eles são opostos, certo? Agora, pela dedução, fácil de entender, você pode saber que se eu juntar o ângulo A e o ângulo B, eles vão formar dois ângulos suplementares. Se eles são suplementares, a soma deles tem que dar quanto? 180 graus. Então, automaticamente, você sabe que A também vai medir, aqui tem 110, então A tem que medir 70 para formar 180
graus. Se você quiser também deixar todo o desenho, toda a figura com os ângulos marcados, eu sei que A é igual a esse ângulo aqui, ó, porque estão ocupando a mesma posição, automaticamente aqui mede 70 graus. Sei que o oposto também é igual, mede 70 graus. Esse daqui, ó, posteriormente, o oposto vai medir 110 graus. Ou, pela posição, vai ficar igual. E esse anterior aqui, ó, mede 70 graus. Ok, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida aí, a gente tira na próxima aula. Um forte abraço a todos.